em cortar esta barba. Está muito grande a barba. E o cabelo. Cortar um bocado o cabelo, a barba. Vocês já estão aí? Já estão aí? Vamos lá então. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos Croácia-Portugal. Ou seja, estamos em pleno Euro 2016 e eu estava para não fazer este vídeo devido às explicações que eu já vos dei nos vídeos anteriores, mas decidi então lançar este vídeo sobre o que realmente se passou num jogo em que para nós portugueses era um jogo de nervos. Porquê? Porque era um jogo a eliminar, mas as minhas expectativas não estavam muito altas devido àquilo que a seleção fez na fase de grupos. Uma fase de grupos foi vergonhoso, foi uma fase de grupos que não lembra a ninguém. Nós portugueses não queremos lembrar daquilo que Portugal fez em 3 jogos, 3 empates, com seleções bastante acessíveis, e na fase a eliminar apanhamos uma Croácia. Eu vou deixar aqui em baixo o link do meu último vídeo para vocês perceberem aquilo que eu disse em comparação daquilo que vou dizer, porque falar é muito fácil, mas depois de falar, de analisar, quando os factos estão visíveis, para mim o trabalho fica muito melhor do que falar e falhar. Ou seja, mais uma vez, tenho razão, e isto é a minha opinião, Cédric versus Vieirinha, tenho razão Eliseu versus Rafael Guerreiro, tenho razão entre João Moutinho, Adrián, e posso ter razão entre André Gomes e Renato Sanches. Ou seja, Portugal entrou com o seguinte 11, Rui Patrício na baliza, Cédric lateral direito, Pepe e José Fonte defesas centrais, Rafael Guerreiro defesa esquerdo, William Carvalho o pivô defensivo da nossa seleção, uma linha de 3 com João Mário, Adriano no meio e André Gomes, na frente Nani e Ronaldo. Ou seja, Fernando Santos começou mais uma vez com o 4-1-3-2, em que William Carvalho assumia o processo defensivo atrás de uma linha de 3 médios, em que à direita ficou João Mário, no meio Adrián e na esquerda André Gomes, e na frente Nani e Ronaldo. O modelo de jogo desta seleção e desta estrutura, basicamente eu já falei nos vídeos anteriores. Quem me acompanha sabe quais são já os comportamentos da nossa seleção. João Mário vai sempre pressionar o lateral esquerdo, André Gomes vai sempre pressionar o lateral direito. Reparei que, e era uma chave importante na seleção da Croácia, Modric era o motor daquela equipa, e Modric descia sempre as linhas para receber bola na primeira fase de construção. Vi Adrián muito bem a subir a linha e a incomodar o raio de ação de Modric. Depois, estruturalmente e a nível de organização defensiva, Portugal não quis pressionar muito alto, ou seja, baseava-se naquela linha do meio campo, mais passo à frente, mais passo atrás, e basculava sempre no sentido da bola, e as linhas de Portugal sempre muito juntas. Reparei que Portugal tinha um respeito pela Croácia e o contrário acontecia, ou seja, havia um respeito mútuo. A Croácia parecia que era mais importante não sofrer do que marcar o golo. Portugal foi exatamente igual. Engenheiro Fernando Santos quis primeiro não sofrer golos e depois, estudando a Croácia, estudando o nível das marcações numa eliminatória que se previa muito difícil para as duas seleções, mas depois aquilo, acho que as duas seleções se encostaram. Foi muito jogo tático, foi para o adepto, não foi aquele jogo vistoso, aquele jogo que o adepto, quando paga o bilhete, quer ver ataque de um lado, ataque do outro, muitos golos. Não, foi um jogo mais enfadonho, foi um jogo mais pensado do que executado. Ou seja, as duas equipas pensaram muito, encaixaram uma nas outras e depois valeu muito as situações de bola parada. Reparei, eu no vídeo anterior disse que Ronaldo vestia uma capa e que era um super-herói. Muito bem, a seleção esteve coletivamente acima de qualquer individualidade. Reparei que aos 24 minutos Cristiano Ronaldo não marca o livre, numa situação em que previa que Rafael Guerreiro ou outro jogador com qualidade técnica conseguisse colocar a bola em cima da área, e entre a linha do guarda-redes e o cordão da linha defensiva realmente criamos perigo com o cabeceamento de Pepe. Vi que foi um jogo ingrato para Ronaldo, foi porque teve pouco a bola, e então o coletivo de Portugal sobressaiu muito. Ou seja, é um jogo bonito? Não
não é um jogo bonito. Eu não gosto particularmente do nosso processo ofensivo. Defensivamente estivemos bem, e eu sou aquele treinador que gosto de ganhar 1-0 em vez de 5-4, ou seja, muitos treinadores preferem o contrário, eu não, eu sou uma pessoa muito rigorosa taticamente, prefiro que a minha equipa ganhe 1-0, não sofra golos, do que ganhar por 5-4. Depois no desenrolar da primeira parte, reparei que Portugal, precisamente aos 28 minutos, conseguiu subir um pouco as linhas porque a Croácia também o permitiu, mas depois na reta final da primeira parte, Portugal sempre a defender no seu meio campo, e quando tentava sair numa transição ofensiva, querendo sim construir um ataque mais posicional na primeira parte, na sua organização ofensiva, reparei que Portugal teve imensas dificuldades em sair devido à pressão, e muito bem da Croácia. Chegamos ao intervalo em que a Croácia tinha 60% de posse de bola, bem mais que Portugal tinha 40% de posse de bola, a Croácia tinha 3 remates à baliza, aqui são contabilizados os remates que foram à baliza, Portugal apenas só fez um, teve 2 cantos a Croácia, Portugal teve um, e o resultado 0-0, num jogo realmente muito tático. Não percebi porque é que Renato Sanches não entrou ao intervalo, entrou aos 49 minutos, não percebi a situação de Fernando Santos, o que é que ele queria ver nos minutos iniciais da segunda parte, porque é que não colocou Renato Sanches ao intervalo, mas só isso é que o selecionador poderá falar. É certo que Renato Sanches depois ficou no miolo com Adrián, João Mário passou para o lado esquerdo, Nani para o lado direito, com Ronaldo na frente, ou seja, aqui houve uma mudança de estrutura, na minha opinião. Portugal começou a jogar num 4-3-3. Realmente João Mário, a extremo, não é o mesmo jogador. João Mário é um jogador que tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Renato veio dar outra vivacidade ao meio campo, e Portugal depois começou a equilibrar o jogo, e começou também a apostar mais em transições ofensivas com uma velocidade mais rápida e, consequentemente, numa organização ofensiva através do puro contra-ataque. Aos 63 minutos, e eu não vou deixar de referir, apesar que eu não quero estar aqui a comentar os árbitros, mas aos 63 minutos, Nani sofre uma grande penalidade, ou seja, o árbitro tinha que marcar o penalti, Portugal iria sentir se poderia estar já a ganhar aos 63 minutos se marcasse a grande penalidade, mas realmente até o árbitro de baliza realmente não fazem nada, estão lá, estão parados, não sei o que é que eles estão lá a fazer. Deveria sim marcar o penalti a favor da nossa seleção portuguesa. No desenrolar do jogo, percebi também que Adrián, em muitas situações, ao fazer a pressão mais à frente, saía muito fora da posição, mas depois Portugal conseguiu encontrar o equilíbrio, deixando Renato um pouco mais atrás, em função da linha defensiva em relação ao William Carvalho, para tentar suster os contra-ataques da Croácia, e muito bem, Renato sempre com grande inteligência, ou num processo ofensivo, quando avançava, tinha sempre a preocupação da transição defensiva, mas depois ao colar-se mais a William Carvalho, deixando Adrián mais subido no terreno. Só que os passos da seleção saíam errados, a seleção sentia-se um pouco nervosa, ansiosa, muito pelo contrário daquilo que é o futebol. Com o tempo que vai avançando, normalmente a seleção ou as equipas vão perdendo essa ansiedade. Acho que Portugal nos últimos momentos sentiu um pouco daquela ansiedade, também algum desgaste e algum cansaço fez com que a seleção de Portugal desse muitas transições à equipa da Croácia. Aos 86 minutos sai João Mário e entra Quaresma vai para a posição de extremo. João Mário, que é um jogador que nunca se adaptou àquela posição, agora com Quaresma em campo será mais fácil. Porquê? Porque é um extremo puro, e logo depois o jogo dá por terminado, não conseguimos o golo, e então já no prolongamento a seleção nacional e o seu selecionador faz uma substituição, sai Adrián e mete Danilo, ou seja, refrescar um pouco o meio campo e soltar Renato Sanches, ficando Danilo e William Carvalho na base do triângulo e dar mais liberdade a Renato Sanches. Curiosamente, Portugal marca o seu golo. Vocês, se virem no vídeo, a bola começa em Ronaldo vai fazer um passe interior para Renato Sanches e depois só mesmo o miúdo para cavalgar naquele corredor central com aquela velocidade, aquela ambição de querer chegar rápido à baliza do adversário. Renato Sanches ainda fez um compasso de espera à procura da melhor situação de passe. Realmente o passe sai para Nani. Nani quis rematar a baliza, aquilo não foi um passe. Nani de bico tentou rematar a baliza, a bola sobra e muito bem para Cristiano Ronaldo, que faz o remate. Após a defesa do guarda-redes da Croácia, Quaresma mete a bola lá dentro. Foi uma alegria para todos nós, foi uma alegria para os portugueses em geral. Portugal passa à próxima eliminatória.
foi um jogo com muita estratégia, muito sofrimento, não foi um jogo bonito, as pessoas não gostam no geral da forma de Portugal jogar, mas Fernando Santos sempre disse que se tivesse que chegar à final só com empates, chegaria. Aqui está em causa o resultado e não a exibição. Espero que tenham gostado do vídeo, maltinha. Grande abraço, subscrevam o meu canal quem ainda não for subscrito, deem um likezinho nos vídeos para eu continuar aqui nas minhas análises, nos meus comentários sobre a seleção. Espero que a seleção faça um grande jogo contra a Polónia e eu estarei aqui para comentar o jogo da nossa seleção. Da minha parte, malta, um grande abraço e até ao próximo jogo.